no meio de tantas lutas, nós cultuamos a Deus. Estamos aqui cultuando, estamos louvando, porque sabemos que o Senhor é bom. Sabemos que o mundo é assim, a vida é assim. O sofrimento não é de agora, o sofrimento não é novidade no mundo, não é novidade para as pessoas de Deus. Nesses tempos, quando surgem crises maiores, como a que vivemos agora, uma pergunta recorrente é: por que pessoas boas estão sofrendo? Por que pessoas íntegras estão sofrendo? O justo, por que ele sofre? A palavra de Deus tem um livro inteiro sobre isso, que é o livro de Jó. Muita gente já leu o livro de Jó, muita gente já ouviu falar do livro de Jó, muita gente leu partes do livro de Jó, e hoje nós leremos algumas partes deste livro que falam sobre isto. A resposta de Deus para esta grande pergunta nossa, mas uma resposta que vem através da boca do próprio Jó. Quem é ele? Jó, capítulo 1, versículo 1, nós vamos ter a apresentação dele, depois leremos dos versículos 9 a 11, e também o versículo 20, depois do o capítulo 2, versículos 3 a 10. Se você puder, vá abrindo, estou usando a versão chamada Nova Almeida Atualizada, mas qualquer versão da Bíblia é Bíblia. Leia, acompanhe, preste atenção. Se puder, anote também algumas questões e coisas que a palavra de Deus nos fala. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Do 9 ao 11. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Satanás, quem está falando isso? E está falando para Deus. Satanás fala com Deus? A Bíblia diz que sim. Ele fala porque Deus controla, só que Satanás, ele vai como um dos servidores. Ele vai numa audiência, não é ele que estabelece. É como se Deus permitisse. E ele vai. Por quê? Tem tantos porquês que eu não consigo responder aqui, nem a Bíblia esclarece. Mas isso acontece. Capítulo 2, versículos 3 ao versículo 10. Novamente, Satanás aparecendo. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então, Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Conselho da mulher de Jó. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. É interessante que também, no início do texto, no versículo 20, quando Jó perde os seus filhos e perde os seus bens, versículos 20 e 21 de Jó, ele declara: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pai querido, obrigado por tua palavra que é viva e eficaz.
Obrigado porque Tu estás conosco. Obrigado por tudo aquilo que já tem ocorrido neste momento, em que juntos estamos Te adorando, louvando-Te, dedicando ao Senhor parte dos nossos bens, reconhecendo a Tua bondade, intercedendo, louvando-Te, Pai, agradecendo-Te nas orações também. Obrigado pelas informações que temos recebido da Tua ação, através da Tua igreja, no mundo, no nosso estado. Muito, muito obrigado. E obrigado por Tua palavra agora lida. Continue conosco, na compreensão de tudo que ainda queres nos falar nesta noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. No saí do ventre da minha mãe e no voltarei, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vi um pregador dizer assim: Jó errou nessa frase. Jó está errado. Mas a Bíblia não está certa? A Bíblia está certa, mas a Bíblia contém realmente falas às vezes erradas de homens, e a Bíblia contém até as falas do diabo. Aqui a gente tem falas do diabo. É palavra de Deus, porque é Deus que está permitindo que a gente escute e conheça tudo isso para aprender com isso. O pregador pode fazer questionamentos, mas eu discordo desta posição. Na verdade, nós vamos ver isto, vendo esse texto. Jó está certíssimo. Quem dá é Deus, e quem toma é só Deus, porque dele é tudo. Por que pessoas íntegras sofrem? Todos sofrem. Esse mundo é um mundo de sofrimento, porque desde que entrou o pecado no mundo, entrou o sofrimento no mundo. Este mundo não é o mundo que Deus idealizou. Se Deus existisse, não permitiria essa pandemia e tantas outras. Se Deus existisse, não permitiria o tsunami, acabando com tantas pessoas, matando criancinhas inocentes. Se Deus existisse, Ele não teria permitido surgir um Hitler, uma Segunda Guerra Mundial, uma matança, um genocídio contra os judeus e contra outros povos no decorrer da história. Porque em outras épocas, outros povos são assim também. Há genocídios ocorrendo no mundo. Nos últimos tempos tivemos genocídios lá no Iraque, o povo Yazidi, que nós temos mencionado aqui, perseguido por causa de diferença de fé, de crença e de origem, de etnia. Deus é injusto. Tem gente que fala isso. Se Deus existisse, o mal não podia existir. Deus é, sempre é e há de ser. Agora, uma coisa maravilhosa é que Deus fez o ser humano com capacidade de escolher e de optar, senão nós não seríamos humanos. Assim como Deus fez os anjos e deu a eles também o livre-arbítrio. Satanás foi servo de Deus, anjo de Deus, não sabemos qual a ordem, há uma discussão sobre isso, mas é criatura de Deus e se rebelou contra Deus. A Bíblia diz isto em vários textos. Satanás, um ser que se rebelou contra Deus e que levou consigo vários outros seres de Deus, da ordem angelical. Isso é na pré-história, antes dos homens, é uma ordem que Deus criou, que a Bíblia traz algumas coisas sobre estes seres. E, na verdade, eles também tiveram liberdade de escolha. E escolheram mal. O homem tem liberdade de escolha e escolheu mal. Mas isso é a característica da nossa humanidade, poder escolher, senão seríamos robôs, autômatos. Não teríamos autonomia. E nós temos. Agora, é claro que Deus deu autonomia com responsabilidade. Nós temos que arcar com as consequências das nossas decisões. E isso tem acontecido e, infelizmente, em alguns casos, a gente arca uma história muito, muito longa de consequências, que é a história da humanidade. Desde que Adão e Eva pecaram, o mal entrou. E como o mal entrou, todas as consequências do mal, os males todos se tornaram presentes, inclusive a doença e a morte, o ódio, a guerra, o egoísmo. E não há ninguém que seja justo. No capítulo 9 de Jó, versículos 1 e 15, o próprio Jó declara isto. E ele diz, Jó responde, o versículo 2,
Na verdade, sei que assim é. Porque como pode um mortal ser justo diante de Deus? E o versículo 15. Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Jó reconhece que era pecador. Essa é uma característica dele. E ele reconhece que os seus sofrimentos são por causa dos seus pecados. É claro que ele vai argumentar. E quando amigos seus, os amigos de Jó, que fizeram a melhor coisa na visita a Jó durante os primeiros 7 dias e primeiros 7 noites, quando eles ficaram calados. A melhor coisa que você pode fazer numa tragédia, quando você vai visitar alguém, seja na morte, seja na doença, é ficar calado. Eu sei de gente que uma pessoa visitou uma outra enferma, e bem idosa, que estava cuidada pela sua filha, visitou, ficou ali olhando. No final de tudo, ela falou assim, ela está igualzinha a minha mãe no dia que morreu. Acabou com tudo. O silêncio dela foi quebrado na pior hora. E às vezes falamos realmente, erramos na fala. E o melhor a fazer em certas situações é ficar calado. E apenas estar do lado de quem sofre, demonstrando o nosso sentimento, demonstrando a nossa compaixão, a nossa solidariedade. Porque consolo e paz só Deus pode dar. E a palavra certa é que vem do Senhor. Mas é importante estarmos. Mas em muitos momentos não falarmos. Os amigos de Jó fizeram coisas terríveis porque começaram a falar e a questionar Jó. E a dizer, Jó, você está sofrendo porque você fez alguma coisa muito, 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 muito ruim. Porque ninguém sofre assim sem ter feito uma coisa muito, 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 muito ruim. E até hoje muita gente pensa isso. Agora, depois de tantas tragédias em função da Covid, tem pessoas que pararam de falar. Porque no início eu vi algumas pessoas falando bobagem. Isso está acontecendo naquela família? Porque eles não são cristãos. Está acontecendo com aquela pessoa porque aquela pessoa não é tão boa cristã assim. E o cerco vem apertando. E a gente tem visto gente muito boa sendo levada. E a Bíblia diz que sempre foi assim. Isaías 57, versículo 1 e 2, diz que os homens justos morrem. E não há quem considere isso no seu coração, que a pessoa boa é levada antes de ver a calamidade. Descansa no seu leito. A morte serve-lhe de reconforto e de paz. Então, na verdade, sempre, em todos os tempos, pessoas boas sofreram. E é o caso de Jó aqui. Mas ele reconhece que sofria porque era pecador, e todos nós sofremos porque todos somos pecadores. Por causa do pecado, o sofrimento está no mundo. E Deus nos colocou neste mundo para vivermos neste mundo. Jó é reconhecido pela sua paciência. De vez em quando a gente ouve essa frase, a paciência, eu não sou paciente como Jó. Já ouviu isso? Essa frase vem da Bíblia também. Tiago, capítulo 5, versículo 1, fala da paciência de Jó. Vocês já ouviram falar da paciência de Jó? Paciência não daquele camarada que é parado ou passivo, mas paciência no sentido daquela pessoa que é perseverante, que não desiste e que não fica murmurando. Jó se defende de acusações injustas. Jó até questiona Deus em determinadas circunstâncias, mas em nenhum momento Jó blasfema. Em nenhum momento Jó acusa Deus. Sim, o sofrimento é presente, alguém diz, mas a culpa sempre é do diabo. A Bíblia não diz isso. O diabo está no papel dele. Deus permite que ele esteja aqui e Deus permitiu que ele estivesse lá no paraíso, no Éden. Lá num lugar maravilhoso, magnífico, onde Deus coloca os primeiros seres humanos, e lá o diabo está presente. Deus deixou ele entrar ali. O diabo vai lá na assembleia, na presença de Deus, no lugar onde Deus recebe os seus ministros, ele aparece também. Não sabemos porquê, mas Deus deixa nesse momento o mal e o homem mau, o ser mau, conviver. Mesmo tendo se desviado, ele deixou o homem entrar, Satanás entrar no paraíso. E o papel de Satanás é o quê? É provocar. O papel de Satanás é tentar. No entanto, nós temos condições de não cairmos na tentação.
Adão e Eva caíram na tentação. Quando eles quiseram se defender, eles começaram acusando. Lembram quando Deus pergunta por que vocês pecaram? E ele pergunta a Adão por que ele se esconde, ele já se sente culpado, e ele fala, a mulher que tu me deste. Ele culpa principalmente Deus, porque foi a mulher que o Senhor me deu. Então a culpa é tua. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, não haveria esse problema. E aí depois a mulher imediatamente se defende e dizendo, a serpente. E quem é a serpente? O diabo. Foi ele que me tentou. É muito comum a culpa ser colocada no outro ou no diabo e em Deus. Quando as pessoas dizem, se Deus existisse, essa injustiça que está acontecendo no mundo, está culpando Deus. Fulano me fez a fazer assim, fulano levou a Covid na minha casa, fulano fez... Sempre alguém fez. E por fim o diabo. O diabo até gosta disso, porque ele leva fama sem trabalhar. Aliás, a Bíblia diz que ele é mentiroso e que também é preguiçoso. E ele ganha muito sem fazer nada. Porque é muito fácil culpar o diabo. Sempre o diabo. E aqui nesse caso, o diabo, na verdade, ele quer culpar o ser humano. E ele é o acusador. Em Apocalipse 12, 9 e 10, ele é chamado de o acusador dos nossos irmãos. Mas ele começa aqui acusando e provocando Deus em relação a Jó. O diabo tenta provocar Deus, o diabo tentou Jesus. Ele é ousado mesmo. Então ele foi a Deus e provocou Deus. Esse homem é bom, porque ele tem tudo. Ele tem bens materiais, ele tem filhos, ele tem saúde. Deus deixa o diabo fazer o que quer. Deus permite que o diabo haja. Não foi o diabo que tirou nada de Jó. Deus permitiu que o diabo tirasse. Porque o diabo não é dono de nada. O diabo não é dono de coisa alguma, ele é mentiroso. Ele ofereceu para Jesus o que ele não tinha, quando ele falou para Jesus que se Jesus o adorasse, ele lhe daria todos os reinos da terra. Isso é mentira. Ele não é dono de nada, ele não é dono da vida de ninguém. E ninguém vai morrer, e ninguém vai ter Covid, e ninguém vai perecer, e ninguém vai perder o emprego, e ninguém vai perder a família, se Deus não permitir. O que acontece e o mal que acontece, só acontece sob a permissão de Deus. O mal vem do diabo, sim. Ele leva, Deus não manda o mal. Tanto é que ele fala para Deus tocar em Jó, dar a doença, tirar as coisas. E a Bíblia diz que Deus deixou o diabo fazer isso, ele que fez. Ele leva o mal. Mas Deus permite, e só vai o mal que é permitido por Deus na proporção que é possível ser suportado, com um propósito. Até o mal vem com um propósito, e na vida de Jó veio com um propósito. Deus é justo e bom sempre. E Jó, no fim da história, lá no capítulo 42, ele vai reconhecer isso. Ele vai declarar isso. E no 42, do 3 ao 6, ele vai dizer: tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó humilhou-se na presença de Deus. Uma das razões que Deus permite o sofrimento é para nós nos humilharmos. Há uma tendência da autossuficiência, uma tendência da soberba, uma tendência do orgulho em todo ser humano. Nós achamos que podemos. E Deus, às vezes, deixa que a gente perca tudo, para a gente ver que nós nada somos. Deus permite que o diabo toque na saúde, às vezes na família, no dinheiro, no emprego, na posição,
nos relacionamentos, até na igreja. Para a gente buscar mais a Deus. Para a gente entender que nada eu sou. Cada um de nós tem que reconhecer e humildemente, sempre na hora da aprovação, falar: Senhor, eu nada sou e nada sei. Por vezes, o que você está colhendo é colheita e é resultado de erro, e você tem que ser humilde para falar: Senhor, onde estou errando? Pergunte aonde está o seu erro. A tendência é acusar o outro, a tendência é acusar o marido, a tendência é acusar a mulher, a tendência é acusar o diabo. Primeiramente, pergunte onde eu errei. Muitas vezes o que está acontecendo com você é consequência de erro seu. Não era o caso de Jó. E muitas vezes não vai ser esse caso. Mas aí você tem que humildemente perguntar: Senhor, eu realmente nada mereço. Jó reconhece isso. Nada eu trouxe para cá. Agora, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Esta é a pergunta que eu tenho feito para Deus desde o início da pandemia. Senhor, me ensina com tudo isso. Ela tem atrapalhado muitas coisas, planos, projetos, minha vida pessoal, minha vida emocional, a vida de tantos irmãos e irmãs que eu acompanho e sofro junto. O que o Senhor tem a nos ensinar com isso? Muita coisa eu já tenho aprendido, eu tenho visto muita gente aprender coisas. E eu louvo a Deus quando eu encontro irmãos que humildemente falam: pastor, olha, eu agradeço a Deus por tudo isso. Eu ouvi um irmãozinho dizer isso: eu agradeço a Deus porque eu perdi o meu parente. Eu agradeço a Deus porque eu aprendi determinadas coisas que eu nunca aprenderia de outra forma. Sim, em tudo dai graças, isso é sabedoria. Parar e agradecer. Jó, aqui no final de toda a história, ele reconhece isso. E ele reconhece que só pôde conhecer Deus plenamente no sofrimento. Em geral, é no sofrimento que você tem as maiores experiências com Deus. É na hora da dor que você mais o busca, porque é na hora da dor que você reconhece que você nada é. Quando sou fraco, aí é que sou forte. O próprio apóstolo Paulo declarou isto. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu sou fraco, eu me deixo carregar por ti. Quando eu sou fraco, eu me jogo nos teus braços. É gostoso carregar, e quem tem criança sabe disso, que a melhor fase é ou quando a criança desmaia de sono, aí você pode pegar e levar. Agora, quando a criança está naquele momento, e algumas que estão crescendo e acham que já são alguma coisa, que sabem tudo, e aí quando vai crescendo mais, é mais difícil ainda. E eu já vi muita gente dizer: como eu gostava quando ele corria para o meu colo. Por isso que Deus disse que nós temos que ser como crianças. Criança que corre para o colo do pai. Que reconhece a necessidade de dependência. Ontem tivemos um encontro maravilhoso aqui. Primeiro encontro dos casais aí, depois de quase 2 anos, né, de todos os casais casados. Jovens casais têm tido encontros, mas toda a igreja convidada. E o preletor falou uma coisa que na crise, a primeira coisa que nós temos que fazer na crise conjugal, orar. Orar. O que é mais importante em qualquer crise, na crise conjugal, é orar. Eu achei interessante isso. Ele é pastor, ele é psicólogo, mas ele falou que a primeira coisa é o divã de Deus. Colo do Pai. E é isso que as crises nos ensinam, foi isso que Jó aprendeu. Eu te conhecia de ouvir e agora eu estou te vendo. No sofrimento eu te encontrei. Deus é justo e sempre é bom. E no sofrimento nós aprendemos. No sofrimento nos tornamos humildes. Agora o versículo 1 e 2, é uma declaração fabulosa. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos repetir isso? Aí em casa, repita comigo. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Vamos dizer? Bem sei que tudo podes, e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Mais uma vez. Bem sei que tudo podes, e nenhum de seus planos pode ser frustrado.
Onde se encontra? Vamos lá, cada homem um guerreiro. Jó 42, 1. Mais uma vez. Bem sei que tudo podes e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Jó 42, 1. Leve isto. Jó 42, 1. Bem sei. O 2, né? 1 e 2. Obrigado pela lembrança. 1 e 2. Então vamos dizer de novo, agora dizendo a referência certa. Jó 42, 1 e 2. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 1 e 2. Soberania. Deus é soberano. Só Ele tudo pode. Deus não é pego de surpresa. Não existe acaso, não existe coincidência, existe a vontade soberana de Deus. E por mais que nós falhemos, as consequências só virão na permissão de Deus. Alguém falou comigo, referindo-se a alguém que morreu por Covid, dizendo, mas será que houve erro médico? Eu disse, pode até ter havido. Os médicos erram. Mas se Deus não quisesse, não teria morrido. Sei de uma pessoa que se atirou. Na época era comum pessoas se jogarem do viaduto do chá. Faz tempo isso, né? E quando a pessoa se atirou, o viaduto do chá, embaixo passavam os carros, e era muito comum pessoas morrerem, porque os caminhões passavam, carros passavam, em alta velocidade, na época, podia andar até a 100 km por ali, não havia limite. E, em geral, quando caía, a pessoa já era atropelada. Era muito comum, muita gente passava olhando para cima, motoristas, eu sei que passavam assustados. Essa pessoa passou e caiu em cima de um caminhão de lixo. Na época que os caminhões de lixo eram abertos. Se sujou todo, foi terrível. Essa pessoa saiu dali, pegaram, parou o caminhão, foi. Ele ficou todo sujo, levaram ele para o pronto-socorro sujo, não lavaram, ele ficou, mas ele não se arranhou. Depois alguém foi conversar com ele, e aí? Vai se suicidar de novo? Ele falou que nada, ficou tão fedido. Nunca mais eu quero saber disso. Vai que eu pulo em outro. Quando Deus não quer, nem o suicida se mata. Agora, quando Deus quer, você pode estar no Einstein, no HCOR, no melhor dos hospitais, com o melhor dos convênios, e você vai. Deus é soberano, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Por que pessoas íntegras sofrem? Porque o pecado trouxe o sofrimento. Vamos lembrar disso? Por que pessoas íntegras sofrem? Porque o pecado trouxe o sofrimento. Nós estamos no mundo, somos pecadores, o mundo em que o pecado predomina. Por que pessoas íntegras sofrem? Porque Satanás, adversário de Deus e do seu povo, continua acusando e sendo ouvido. Por que Satanás? Fala, por que Satanás, acusador de Deus e do seu povo, continua tentando e a tentação é aceita. O mundo jaz no maligno, mas jaz no maligno porque as pessoas o elegeram como príncipe deste mundo. E por isso ele é presente, mas ele está tentando. Caímos na tentação quando aceitamos, a maior parte das pessoas caem. Porque o mundo jaz no maligno, o sofrimento continua presente. Porque pessoas íntegras sofrem. Porque Deus, que é bom e justo, sempre sabe que aprendemos no sofrimento. Vamos dizer, Deus é bom e justo sempre e sabe que aprendemos no sofrimento. Diga em casa.
Por quê? Porque Deus é bom e justo sempre. E sabe que as pessoas aprendem no sofrimento. Pense um pouco na sua vida. Lembra de momentos difíceis? Agora, você que é crente, você vai saber que nesses momentos você buscou mais a Deus. E muita gente só está seguindo a Jesus por causa de um sofrimento intenso. Aquela história de que se vem pela dor é realidade na maioria dos casos. E crescemos pela dor, infelizmente. Alguém já disse que a dor é o combustível da fé. É o combustível do crescimento, porque se busca mais a Deus nessa hora. E, finalmente, por que pessoas íntegras sofrem? Porque Deus é soberano. Ele tem tudo nas mãos, ele tem o momento certo para que eu comece a sofrer e o momento certo para que eu pare de sofrer. Agora, o que temos que aprender, acima de tudo, com Jó, é a declaração que ele faz. E essa declaração está lá no capítulo 19, versículo 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu verei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. De saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. Alguém disse que Jó tinha saudades do céu. Mesmo sem ter ido, mas ele sabia que de lá ele veio e para lá ele tinha que ir. Jó confiava na ressurreição e confiava na restauração. Ele está no momento que ele já não estava preocupado se ele ia reter e reaver os bens. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Vamos dizer, como é que nós podemos enfrentar todos os sofrimentos e mesmo as injustiças deste mundo que Deus permite que aconteçam na sua soberania, dizendo como Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive. Diga em casa, porque eu sei que o meu Redentor vive. Vamos dizer junto com os de casa, porque eu sei que o meu Redentor vive. Um poema de Joia Júnior, que eu acho muito bonito e com ele quero concluir. Eu não sei onde estou, e nem onde estive, e nem onde estarei. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E como sei que vive o meu Redentor e Rei, sei que com ele estive e com ele estarei. Se a razão que produz a paz, eis a sua lei. O meu Redentor vive, eu também viverei. Glória a Ele o nosso Redentor. Toda honra e toda glória, fique em pé. Ó Deus querido, Senhor bondoso, soberano Senhor, que em Cristo Jesus também veio a este mundo para nos redimir, e Tu és em Cristo nosso Redentor, que experimentou a injustiça humana, que passou por todas as tentações do diabo e pelas nossas dores, e nos entende como ninguém. Tu que morreste na cruz, derramaste o teu sangue para pagar o preço dos nossos pecados, mas ressuscitaste, estás vivo. Ó Senhor, te louvamos, porque sabemos que como tu vives, em Cristo que estamos, no Senhor que estamos, sabemos que também viveremos e venceremos. Senhor, se há alguém aqui que não tem esta certeza, ó Pai, que o teu Espírito complete esta palavra, para que ainda nesta noite convide Jesus a ser Senhor da sua vida. E aqueles que têm esta certeza, mas passam por momentos de angústia e dor, possam se lembrar e declarar isto: o Senhor vive, Jesus é vivo, e com Ele viveremos. E neste mundo sofremos como Ele sofreu, mas somos mais que vencedores, porque Ele nos garante a vitória. Aleluia, glória ao Senhor, que o teu Espírito complete em cada coração esta palavra, em nome de Jesus, amém.